Nós estamos falando sobre o gigante juiz. Vamos ver se dá para terminar hoje, né? Então vieram duas mulheres, está no livro de 1 Reis, capítulo 3, 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma delas: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa. E, senão, nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho dessa mulher. Em primeiro lugar, aqui são duas prostitutas que moravam em Gileade. Moravam na mesma casa, viviam da prostituição, né? E elas ficam grávidas. E uma tem um filho e 3 dias depois a outra também tem. E ela diz: olha, meu rei, nenhum estranho entrou naquela casa. Por quê? Porque elas estavam em trabalho de parto, né? Então, mesmo na prostituição daquela época, era uma coisa mais limpa, né? Um pouquinho mais purificada, né, gente? Vamos dizer assim, do que os dias de hoje, infelizmente, né? Parto e estavam no período de purificação e nenhum estranho, na verdade, entrou ali. E aí, diz uma delas, nenhum estranho estava. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, o que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o filho vivo é meu filho, ó rei. O teu filho é o morto. Porém ela disse: não, por certo morto é teu filho. É meu filho vivo. Assim falaram perante o rei Salomão. Então disse o rei: esta diz que este vive, é meu filho, e o teu filho é morto. E a outra diz: não, por certo que o morto é teu filho, o vivo é o meu. Disse mais o rei: me traz uma espada. Me traz uma espada. Forte, né? Trazer-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse-lhe o rei Salomão: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma mãe e a metade a outra mãe. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque as duas estranhas porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum não mata não, dá para ela então. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividi-o, parte o menino antes. Então respondeu o rei Salomão e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amados, o que a gente precisa pedir todos os dias em nossa oração: Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria para pensar, para ouvir, para falar, para dar uma resposta. Sabedoria para se comunicar. Sabedoria quando a gente recebe um desaforo que não é fácil. Não é fácil, não. Se a gente falar que é fácil, não é. Sabedoria para agir quando somos acusados, machucados, feridos, caluniados. Vocês estão vendo 2 mães, 2 prostitutas,
que tem um filho, uma, depois de 3 dias tem a outra. Não entrou estranho nenhum, quer dizer, ninguém entrou naquela casa. Mas uma percebe que ela dorme sem querer, não sei. Ela dorme e tem gente que você deita na cama, do jeito que deita, acorda, né? Eu conheço uma pessoa que é assim. Eu não, eu me mexo na cama e rolo na cama, gente, a noite inteira. Eu sou assim. Resultado, a que rola na cama, mata o próprio filho. Sem querer, não sei. E aí ela vê que o filho dela está morto, ela tira o menino dela e leva para outra. E tira o filho vivo da outra e põe em seu seio. A outra olhou à noite, morreu, mas no outro dia ela olha bem no rosto. E ela diz, mas esse não é meu filho. Você vai descobrir grandes verdades quando você falar com as pessoas olhando nos olhos dela. Teu corpo inteiro pode mentir, mas os teus olhos não, os nossos olhos não. E aí, resultado, meus amores, ela disse, esse não é meu filho. As duas se debateram, não entraram num acordo, foram até as autoridades, e as autoridades as levam para o rei Salomão, o homem mais sábio da terra. E se você for estudar no judaísmo, ele pergunta se tem testemunhas. Por isso que eu falo para vocês, é um perigo ouvir uma parte só e já emitir um julgamento. Nós não podemos fazer isso. E aí ele pergunta se há testemunhas. Não, não há. E aí uma começa a debater, esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. E eu acho impressionante porque, conforme eu estava estudando essa passagem, Deus falou para mim que ele não deu respostas rápidas. Que primeiro ele observa cada mãe. Presta atenção nisso. Primeiro ele olha nos olhos de cada mãe. Primeiro ele observa o rei Salomão cada situação. Então, o que o rei Salomão ensina para mim e para você? Não tenha pressa. Perca a pressa para agir. Perca a pressa para tomar atitudes. Meu pai nos ensinava que mexer com negócios é preciso frieza. Que quando se trata de negócios, de negócio, de dinheiro, meu pai ensinava pra gente que não pode ter coração. Tinha que ter razão, lucidez, frieza, discernimento, observar, não ter pressa. Meu pai nos ensinou a não mostrar paixão diante de um sonho, quando a gente encontra ele. Porque a gente pode botar a perder. Resultado, ele ficou olhando para aquelas duas mulheres, observando tudo. Não tem testemunha? Não, não tem testemunha, rei. E quando ele para e fica olhando para elas, presta atenção nisso, o espírito de sabedoria, de revelação o possui. E ele diz, não tem problema. Mas pastor, ele tinha essa intenção? Não, não tinha essa intenção. Foi o que Deus mandou ele fazer. Ele disse, traga uma espada. E a espada daquela época, você não tem noção o quanto afiada era. Não era qualquer um que sabia manejar uma espada. O grande problema meu e teu hoje, que nós dissemos que conhecemos a palavra e vivemos a palavra, mas quando a gente não vive a palavra e fica manejando a palavra, a palavra que é uma espada, de maneira errada, a própria palavra, ela não corta os nossos inimigos, ela corta a gente primeiro. Eu sempre ensinei para vocês que a palavra primeiramente é para quem prega. A palavra primeiramente é para quem ensina. A palavra primeiramente é para quem aconselha. Quando estamos ministrando a palavras, ninguém é melhor do que a palavra. A palavra é Deus. A palavra é a boca de Deus falando. Então ninguém escapa da palavra. Quando ele pega aquela espada, ele tinha que saber usar aquela espada. Presta atenção nisso, é muito importante.
E ele disse, olha, se essa diz que é a mãe, essa diz que é a mãe, essa aqui diz sou eu a mãe, essa diz aqui sou eu a mãe, então não tem problema. Vamos resolver isso. Vamos cortar essa criança ao meio. A metade fica com uma, a metade fica com a outra. E todos ficam felizes. A mãe falsa diz assim, é verdade. Corta ele ao meio. Se não é nem dela, não é meu. Se não é meu, não é dela. Ali você percebe uma mãe doente. Ali você percebe, ele já teve discernimento de coisas que talvez nem eu e você saibamos nesse momento. Por quê, pastora? Porque dá para a gente analisar para vários lados, segundo a psicologia. Porque uma pessoa que ama um filho, ela não deseja a morte de outro filho. Uma pessoa que não pode ser mãe, ela não deseja que a outra não seja. Uma pessoa que perde um filho, ela não deseja que a outra sofra. Havia um desequilíbrio muito grande nessa mãe aí. Havia uma doença, uma perturbação, até uma possessão. Talvez, não sei. Normal ela não era. Não. Porque ela disse, se não pode ser meu, não pode ser dela, se não pode ser dela, não pode ser meu. Enfim, ela enxergou ela em primeiro lugar. A palavra, ela nos ensina, a espada que é a palavra, ela nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar e a sua palavra. E a ouvir as duas partes, antes de fazer qualquer julgamento. E o rei disse, então me traz uma espada, metade fica para uma, metade fica para outra. A verdadeira se joga em cima da criança e diz, não faz isso. Não faz isso, meu rei, faz isso não. A vida do meu filho é mais importante. Dá para ela. Mas não mata ele, não. Ele tem o direito de viver. Ele tem o direito à vida. Entende, não? Ele tem direito de viver, ele tem direito à vida. Era uma criança mais que formada, era uma criança que ela deu à luz. Quando o rei vê isso, ele pega essa criança e levanta e diz, Deus abençoe esta criança. Deus abençoe essa criança. Ela é abençoada pelo rei de Israel, pelo homem mais sábio da terra, mais ungido na terra com a sabedoria. Ele disse, dá o filho para ela, porque é dela o filho. Vocês entendem? Para julgar perfeitamente, para a gente nunca fazer injustiça, a gente precisa ouvir as duas partes e muitas vezes precisa ouvir testemunhas. No caso do rei Salomão ali, não teve testemunhas. Tanto que a mulher relata para ele, para a mulher relatar para ele, ó, só nós duas estivemos nessa casa e não entrou estranho algum, elas não tinham testemunhas. Então você está dizendo que o caso é mais difícil ainda, é mais complicado. Ali houve uma intervenção divina para que acontecesse esse milagre de salvar essa mãe junto com o seu filhinho. Meu pai me ensinava, filhos, que mesmo que a gente veja com os nossos próprios olhos, não fale. Não fale. Meu pai dizia isso. Mesmo aquilo que você viu e ouviu, não seja juiz, não procure ser juiz da vida de ninguém. Ontem eu falei com amor para mim e para vocês que o problema do cristão é que muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente não percebe. Mas a gente toma o lugar de Deus. E começa a dirigir a vida das pessoas, começa a mandar, começa a julgar, começa a dar sentenças. E Deus não mandou fazer isso, não.
Entender? Não. Então fica aqui uma palavra para minha meditação e a tua. Quando a gente ouve as duas partes, quando a gente tem um verdadeiro discernimento, a gente deve julgar no sentido de ajudar, de edificar, de corrigir, de exortar, de consolar, mas nunca de matar. Porque só Deus dá a vida, só Deus tem o direito de matar alguém. Hoje a gente aprendeu mais esse detalhe. Eu não sei se você sabe, mas uma grande parte de Israel se reuniu nesse dia e nessa hora. Por quê, pastora? Porque elas não tinham testemunhas. Como fazer numa situação que uma parte fala, a outra parte fala, e uma não tem testemunha e a outra também não tem testemunhas. E agora? Por isso que eu olho para mim e para você e digo assim para mim e para você: Deus é a minha testemunha. Deus é a tua testemunha. Não temas, a verdade ela se defende por si só. Ela fala por si só. Deixa Deus ser a minha e ser a tua testemunha. Uma coisa é falar que você fez, que você fez, que você fez, que eu fiz, que você fez, mas uma outra coisa completamente diferente é comprovar isso. E o grande problema dos cristãos hoje é que tudo que eles ouvem, seja onde for que eles ouvem, eles põem um crédito de 200%. Não faz isso não. Você não sabe se aquela pessoa, aquele líder está bem. Você não sabe se ele tem dores dentro dele, se ele tem mágoa, se ele tem ressentimentos. Porque o ser humano, ele peca, a gente peca. Perfeito é somente Deus, gente. Como a Bíblia condena o falso testemunho. O falso testemunho. Em todas as épocas, não sei se você sabe, mas pessoas são compradas por dinheiro e por dinheiro muito alto para dar um falso testemunho. Para soltar um culpado e prender um inocente, que eu chamo até de matar um inocente. Nós temos que parar hoje com essa conversa. Pastor, alguém me falou. Pastor, eu fiquei sabendo. Pastor, eu li isso na internet. O lugar de maior notícia mentirosa é o meio de comunicação. Cuidado com as fake news da vida. Não, mas aquela rede de televisão, pastora, ela está falando isso, isso e isso. Mas você sabe que ela está falida? Mas você sabe que ela precisa trocar de governo, porque senão ela vai para a pindaíba? Tem muita coisa que eu e você não sabemos, filhos. A raiz da verdade nós não sabemos. É um perigo tomar partido. Eu fico com o partido de lá ou o partido de cá, pastora Solange. Decida. Fique com Jesus e a sua palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fique com o Senhor. Confie nele, confie na sua justiça. Irmãos, nada ficou escondido para mim nessa terra. Tem coisas que descobri olhando nos olhos, tem coisas que descobri na hora, tem coisas que descobri um dia depois, tem coisas que descobri 15, 20 anos depois. Porque Deus sabe todas as coisas. Por isso que a gente precisa aprender a confiar, a descansar em Deus, na sua palavra e na sua justiça. O grande problema é quando eu e você tiramos Deus da sua cadeira e nos assentamos nela. Esse gigante juiz, guarde o que eu vou te dizer, todos nós temos que vencê-lo. Eu, você, qualquer um. Por quê, pastor? Porque todos nós julgamos. Nós julgamos. Muitas vezes um filho não fez aquilo e a gente diz que ele fez. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. Eu conheci um homem quieto, mas ele virava um leão. Quando você falava que ele fez tal coisa e ele não fez. Ele disse, quando eu fiz, eu não tenho problema em assumir. Mas se não fiz,
Não julga que o fiz. E esse é o gigante, irmãos, que nós, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, qualquer um de nós, não importa se tenha credo religioso, se não tenha, todos nós temos dificuldade de vencer um gigante chamado o gigante juiz, que eu tomo o lugar de Deus e viro a juíza, o juiz da situação. E muitas vezes a gente comete tanta injustiça, tanta dor, tanta tristeza, tanta coisa que a gente não pode consertar mais. Quantos casamentos desfeitos porque alguém disse assim: a hora que eu mais precisei, você não confiou em mim, você me julgou e eu não fiz. Então a gente tem que parar e pensar hoje. Deus Todo-Poderoso, me unja, me dê sabedoria. Se Ele deu para Salomão, se o Espírito Santo mora dentro de mim e de você, se Jesus é o nosso Senhor e suficiente Salvador, eu e você temos esse Espírito. Ore em línguas o tempo todo, que Deus vai te dar sabedoria o tempo todo, para quando vir um problema, eu e você sabermos discernir e julgar, mas no bom sentido da palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a vencer esse gigante juiz agora e acabar com a raça dele. Um grande beijo para todos vocês. A palavra é essa.